nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10º domingo do tempo comum, ano B. E o Evangelho é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados a seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, retomando o tempo litúrgico chamado comum, quando utilizamos as vestes verdes, a palavra de Deus que a Igreja nos propõe é um texto longo de São Marcos, o evangelista deste ano, que nos revela vários pontos importantes. Primeiro, a obra da evangelização. Jesus está anunciando o reino de Deus, curando doentes, expulsando ao demônio, levantando o ânimo, trazendo esperança e paz a muitos corações. Por isso, uma multidão se reúne em torno do Senhor Jesus, dos seus apóstolos, causando inclusive preocupação entre os familiares de Jesus. Toda boa mãe se preocupa com o seu filho. Eles não tinham sequer tempo para se alimentar. Esta preocupação de Maria e dos parentes próximos de Jesus é muito familiar, muito próxima. Também nos revela, devemos estar sempre nos preocupando e cuidando dos outros. Maria, mesmo à distância, acompanha a missão do seu divino Filho. O texto que utilizamos neste domingo, começa falando
dos parentes de Jesus e se conclui com um elogio. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E sabemos bem, nisto também Maria é elogiada porque ela, no Novo Testamento, é a primeira que ouviu e cumpriu fielmente a palavra de Deus nosso Senhor. Ao elogiar os seus discípulos, Jesus elogia em primeiro lugar a ela, aquela que escutou e cumpriu a palavra de Deus. Maria, mulher da escuta e do cumprimento da palavra de Deus nosso Senhor. Isto é bonito. E Jesus faz de todos nós seus familiares aqueles que ouvem a palavra de Deus e procuram colocá-la em prática. E aí, o restante do texto. Uma família tem que estar unida. Uma família não pode estar dividida. Um reino não pode estar dividido, diz o Senhor Jesus. E então, aqui, outras situações desta passagem. Quando os mestres da lei, vindos de Jerusalém, acusam Jesus de estar possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E é com relação a isto que a palavra de Jesus é bastante forte. Não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente atribuir ao demônio aquele que vem de Deus, aquele que é o próprio Deus. Os mestres da lei, vindos de Jerusalém, estavam preocupados com o quê? Com a fama de Jesus, com as palavras de Jesus, com o povo que acompanha Jesus, e sendo que não podiam negar que Jesus estava realizando maravilhas, não podiam negar que pessoas possuídas pelo demônio agora estavam libertas. Então, estes mestres da lei acusam Jesus: você é o próprio Satanás. Aí está o grande pecado. Não sequer se deram ao trabalho de ouvir o que Jesus dizia. Outros mestres da lei, outras